Fala aí, pessoal. Espero que estejam todos bem. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para você que está chegando aí no vídeo, se preparando para a sua aprovação no concurso público da Prefeitura Municipal de Colônia Leopoldina. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Gabriel Machado, sou licenciado em Geografia e estou com esse projeto de trabalhar conhecimentos específicos e também conhecimentos gerais e atualidades para concursos públicos, mais especificamente voltado aos cargos de GCM. Mas nada impede que no futuro a gente vai trabalhar em outros conteúdos. Apesar que este conteúdo de conhecimentos gerais e atualidades para o concurso público de Colônia Leopoldina, ele servirá para todos os cargos, para todas as provas. Só vai diversificar algumas informações que, por exemplo, o nível fundamental incompleto cobra um pouco menos de conteúdo. Mas se você se preparar melhor, consequentemente você vai sair na frente de todos os candidatos, porque quanto mais conteúdo você absorver, quanto mais conteúdo você aprender, melhor será a sua preparação. Perfeito? No vídeo anterior, né, na parte 1, este é a parte 2 do conteúdo, eu mostrei quais seriam os conteúdos a ser trabalhado. Né? Então, vou deixar no card acima o vídeo 1 e a gente vai discorrer agora sobre o tópico 2 deste concurso público. Lembrando que eu vou estar disponibilizando o material, na verdade já está disponibilizado, né? O link vai estar na descrição, lá no Hotmart, para você ter um material mais sintetizado, um material mais apurado para melhor sua preparação. Porque eu gosto de trabalhar com mapas na minha formação, traz essa capacidade e com isso eu amo trabalhar com mapas. Então geralmente eu coloco muito mapa, deixo o seu resumo mais visual para você conseguir ter melhor assimilação de conteúdo. Consequentemente, se você desejar, se achar que não está tendo muito tempo para ver um conteúdo mais extenso, porque nas minhas aulas aqui no YouTube eu tento abordar de forma mais extensa possível o conteúdo, porque eu trabalho muito generalizado para atender um público maior. Então eu dou muito suporte lá no WhatsApp. Quem tem alguma dúvida e queira falar comigo, chama no WhatsApp. Voltando à questão do Hotmart, tá o conteúdo disponibilizado, o link vai estar na descrição. Se você quiser pegar um conteúdo mais sintético, um conteúdo mais apurado, eu deixei edital verticalizado, deixei e-book preparado, vou trabalhar questões por lá, vou preparar simulados por lá também. Eu ainda estou analisando com mais calma a banca, né, as questões da banca, porque eu até me inscrevi em um concurso dessa banca, porém ainda não fiz nenhum concurso dessa banca, se não me falha a memória. Beleza? Aviso os dados e estamos aqui na Labuta, 1h45 da manhã, e a gente está aqui com o maior prazer do mundo, com a maior satisfação, gravando essa aula para você. Beleza? Sem mais enrolação, vamos para o conteúdo. Beleza? Conhecimentos gerais e atualidades, concurso, Prefeitura Municipal de Colônia Leopoldina, Alagoas. Beleza? Eu gosto de trabalhar começando com a parte da localização no município. Então, Colônia Leopoldina, ele está dentro aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o tablet e, e mostrar. Já tá selecionando a canetinha. Colônia Leopoldina, ele está dentro da região intermediária de Maceió. Né? O estado de Alagoas, ele é dividido em duas regiões intermediárias. Esse conteúdo é atualização muito recente do IBGE, recente entre aspas. Por quê? O que, que acontece? Antigamente era trabalhado nomenclaturas diferentes, né? Região leste, região agreste, região de sertão, né? Muitos chamava leste alagoano, agreste e região de sertão. Mas isso foi deixado em desuso, então não está sendo mais utilizado. Você pode até ver algumas pessoas falando sobre isso, mas hoje a gente trabalha com a questão do regiões intermediárias e imediatas. Então, Colônia Leopoldina está dentro da região intermediária de Maceió, consequentemente dentro da região imediata de Porto Calvo, beleza? Que está aqui na tela para vocês. Só para ficar bem específico, Porto Calvo leva uma nomenclatura maior. Não está errado, não estaria 100% errado eu falar dentro da região imediata de Porto Calvo. Porém, eles nessa nomenclatura eles colocam Porto Calvo e São Luís do Quintude como as principais cidades, né? As cidades mais importantes daquela região. Por quê? O que acontece? Se você observar, a região imediata de União dos Palmares tem menos município. Beleza? Deixa eu fazer um círculo aqui. Tem menos município. Enquanto a região de Porto Calvo e São Luís do Quitude tem mais municípios. Muitos acabam confundindo que Colônia Leopoldina está dentro da região imediata de União dos Palmares. Não caia nessa possível pegadinha, certo? Colônia Leopoldina está localizada na região imediata de Porto Calvo e São Luís do Quitude. Se falar só Porto Calvo, não vá bisonhar, beleza? Marque a opção que está lá. Ah, mas eu vi no edital, no conteúdo que era Porto Calvo e São Luís do Quitude. Essa questão vai estar errada, eu vou entrar com recurso. Não bisonha, tá beleza? Tenta pegar na lógica do raciocínio da questão, caso caia algo desse tipo. Perfeito? Até aí, aqui do lado, aqui mais abaixo, tem um mapinha, né? Mostrando a localização.
no estado de Alagoas, que a gente consegue ver mais municípios, né? Alagoas especificamente tem 102 municípios. Por que eu estou falando tanta informação neste início de aula? Porque a gente precisa trabalhar, já que o edital cobrou o estado de Alagoas, beleza? Então vai que cobra quantos municípios tem no estado de Alagoas, beleza? Vamos para a próxima situação. Deixa eu voltar aqui. Aqui eu mostrei um pouco mais amplo, né? Este material vai estar mais específico, mais trabalhado lá no Hotmart, né? Um pouco mais apurado. Região geográfica eu já falei, e aqui está mais ou menos, a gente já consegue ter uma noção dos municípios que fazem limite com Colônia Leopoldina no estado de Alagoas, né? Temos aqui Ibateguara, temos aqui Joaquim Gomes, Novo Lino. Deixa eu voltar minha cara. Nos conteúdos aparece o seguinte: Joaquim Gomes ao sul, Ibateguara a oeste, Novo Lino a leste e a norte tem Maraial e Chechel. Beleza? Mas a gente vai ver isso em outro mapa seguinte. Mas a grosso modo é basicamente isso. São só esses municípios que fazem limites com Colônia Leopoldina. Ok? Se cai na sua prova falando que Colônia Leopoldina faz divisa com Pernambuco, a gente vai trabalhar essa nomenclatura. Limite, município, divisa, estado com estado e fronteira país com país. Mas se sua banca chegar a bisonhar e falar que Colônia Leopoldina faz divisa com Pernambuco, marque correto. Se for para recorrer, a gente recorre, faz o que for necessário. Beleza? Mas eu trabalho essas questões para a gente não bisurar. Eu já perdi tanta questão por bisonhice minha que é de dar dor de cabeça. Mas é isso, vamos seguindo. Aqui eu trouxe um mapa, né, das bacias hidrográficas da região, né? Temos a região hidrográfica aqui do rio Jacuípe-Una, que é importante para o nosso conteúdo aqui no mapa direita. Deixa eu tirar minha cara no mapa direita. Vou puxar aqui uma listrinha aqui, né? Um tracejo vermelho só para você se localizar na situação. Então, Colônia Leopoldina é banhado pelo rio Jacuípe, com nascente em Ibateguara, segue-se passando pela cidade, que é justamente este rio que faz, né, o limite de municípios com Maraial, entre Colônia Leopoldina e Maraial, que já pertence a Pernambuco. E este rio Jacuípe, ele segue seu curso até passar ali pertinho de Chechel, vai passando por Chechel e segue seu destino. Beleza? Campestre e vai seguindo. É o rio que faz limite. Então, bacias importantes para a gente, para a sua prova, para o seu conteúdo, bacia Jacuípe-Una e bacia a região hidrográfica do litoral norte, né? Porque pode perguntar quais são as bacias hidrográficas da região aqui de Colônia Leopoldina. Então, beleza? Eu trouxe esse mapa um pouco mais antigo, só para você conseguir comparar a seguinte situação. Deixa eu voltar minha cara lá. O que faz o contexto? Eu estou mostrando só em mapas um pouco da localização de Colônia Leopoldina, mas vamos trabalhar a questão da história, o porquê Colônia Leopoldina se tornou tão importante como região estratégica e como região de... Hoje não é tão explorada, né, a questão histórica da cidade, mas deveria. Se você perceber, esses mapas antigos, com certeza que se for um recorte de algum outro professor, que agora eu não consegui achar um nome, né? Esses mapas são retirados em blogs de blogs da internet e a gente acaba perdendo a fonte. Mas se você perceber, você consegue ver essa divisa aqui, ó. Deixa eu tirar minha cara aqui, vai ficar melhor. Você consegue ver, eu vou passar de vermelho aqui só para você ter uma noção. Percebam. Geralmente aqui está dividindo, eles tentam dividir a região leste, agreste e sertão. Porque a decorrer do tempo acabam surgindo novas divisões. Nos mapas anteriores aqui, percebam o seguinte, ó o tracejozinho aqui, ó. Beleza? Ó o tracejozinho aqui, ó. Ó. O que acontece? Relata-se. Isso eu escutei de moradores enquanto eu morei lá. Eu morei em Colônia Leopoldina por mais de um ano. Então, moradores, né, historiadores, relatavam o seguinte. Quando se começou a cogitação na época do Império, se não me falha a memória agora, em 1852, a montar uma base militar em Colônia Leopoldina, era devido que eles temiam os avanços desses. Eles chamavam várias nomenclaturas, eles chamavam vadios, né, os escravos, os que estavam fugindo das fazendas e avançassem junto com as revoluções que estavam acontecendo em Pernambuco. Então, Pernambuco sempre foi um estado revolucionário e Pernambuco queria avançar, né, até o rio, até o limite do rio ali. Deixa eu mostrar para vocês aqui o rio Camaragibe em Joaquim Gomes. Então, basicamente, eles queriam montar, deixa eu tirar meu rosto aqui. Eles queriam montar mais ou menos isso aqui, ó, eles queriam avançar, melhor dizendo, o território até o rio Camaragibe. E o Império, ele tinha medo que isso acontecesse, porque tem a história de Calabar, que era um traidor do Império,
E eles tinham medo que isso realmente acontecesse. E o Império estava numa situação um pouco delicada. Eu falo Império, mas entenda como Império não a figura específica do imperador, mas sim a figura de ministros e políticos que estavam lá no Rio de Janeiro. Beleza? Então eles temiam esse avanço. A gente vai conseguir compreender melhor daqui a pouco. Mas eu falo isso só para você entender o contexto da colônia leopoldina. E é claro que toda essa questão de localização do Estado e dados vai ser abordada ao decorrer da aula. Eu gosto de começar trabalhando, localizando, porque não adianta eu explicar um pouco da história da colônia leopoldina e não saber onde é que a colônia leopoldina está inserida no estado de Alagoas ou, melhor dizendo, em questão de localização em relação ao estado de Pernambuco, porque com certeza tem muitos concurseiros que são de Pernambuco que vão realizar essa prova. Já mostrei esse mapa aqui para vocês, é um mapa bem antigo, mas bem detalhado, né, da região, perceba. E agora, enfim, a gente vai começar a trabalhar e vai ter que ler, né, a história de colônia leopoldina, não tem pra onde correr. É leitura um pouco mais rápida, para mim que estou gravando um vídeo, para você vai dando pausa e vai lendo com calma, caso tenha alguma dúvida. É claro que eu vou lendo e vou explicando todo o contexto. Fundação e contextualização histórica do município. Isso está lá no edital, então este é o conteúdo que a gente vai abordar com calma. Localizado nas proximidades da Serra do Teixeira, até hoje existe moradores lá que levam essa nomenclatura. A população de lá fala, vamos ali no sítio Teixeira. Então Teixeira é a Serra do Teixeira, no Vale do Rio Jacuípe, né? Seu território pertenceu ao município de Porto Calvo por muitos anos e o povoamento se deu a partir da instalação de uma colônia militar em 1852. O que é que acontece? Como bem havia falado, havendo as questões das traições de Calabar em Porto Calvo, todo aquele contexto de revolução e colônia pertencendo a Porto Calvo, temia tudo isso, ok? Então até aí você vai entendendo o porquê colônia leopoldina se tornou necessário. Porque eles queriam meio que dizer assim, olha, eles já têm Pernambuco. Se eles conseguirem passar o rio Jacuípe e chegar até o rio Camaragibe, em Joaquim Gomes, vai ficar muito mais difícil para a gente reconquistar esse território. Então, por isso, o Colônia Leopoldina foi estratégico. Para essa questão da instalação da base militar. Vamos lá. As primeiras informações sobre a possibilidade de ali se instalar uma colônia militar remontam a 1845, quando o ministro da Marinha, Holanda Cavalcante, participou de uma sessão da Câmara dos Deputados, no Rio de Janeiro, em 11 de junho. Ao discorrer sobre a pacificação das Alagoas e Jacuípe, veja só, pacificação das Alagoas e Jacuípe, porque Jacuípe é o que fazia esta divisão de território. Explicou que faria uma proposta ao Ministério da Guerra para instalar ali uma colônia militar. Pela minha vontade, abre aspas, né? Pela minha vontade, eu a fazia já, porque conheço que é um modo de acabar inteiramente com aquele quilombo de malfeitores, mesmo com o ensaio desta grande instituição que meu país reclama, justificou o ministro. Então, naquela situação, veja só, 1852, ainda não aconteceu por completo a abolição da escravidão. Eles tratavam ali como malfeitores, né, as pessoas que se refugiavam no quilombo. No contexto histórico, Porto Calvo teve quilombos, né, aquela região ali de quilombos, próxima a União dos Pomares. Então, era a passagem, né, de pessoas que tentavam se refugiar no quilombo, né, principalmente na região de União dos Pomares, que é o principal quilombo da região, né, que leva hoje o nome de Quilombo dos Pomares. Existiam-se vários quilombos e Quilombo dos Pomares é o que centralizava as tomadas de decisões. Então, alguns foragidos, alguns escravos que fugiam, eles tentavam chegar até o Quilombo dos Pomares, conseguir alguma informação e depois retornar para tentar, né, conquistar outras regiões do estado, ok? E aqui abaixo a gente tem uma planta, né, um mapa, né, de Alagoas nos mapas militares, né? Ainda não se chamava Colônia Leopoldina, preste atenção nisso, o que pode cair na sua prova. Nem sempre foi chamado Colônia Leopoldina, né? Era só chamado de colônia, então era colônia militar, por isso o nome colônia, colônia militar. E Leopoldina foi depois da visita de Leopoldina, né, da esposa do imperador, na região que a gente vai ver com calma, beleza? Se a gente conseguir observar aqui, ó, olha como é interessante. Vou tracejar aqui de vermelho. Deixa eu tirar minha cara, fica mais bonitinho. Aqui, tracejando de vermelho, você percebe, né, o rio Jacuípe. Ok? E o Jacuípe aqui. Nesse centro aqui, deixa eu puxar uma seta aqui. Ó, a gente percebe hoje o que seria a praça da cidade. Certo? Tem uma praça aí, que é onde foi plantada as castanholas, né? Que a gente vai ver com calma. Então aqui seria o mapa da cidade. Mas vamos para o próximo, a gente não
perder tanto tempo e não ficar tão extenso o conteúdo. Deixa eu voltar minha careta aqui. A colônia militar em Alagoas foi criada pelo decreto 729 de 9 de novembro de 1850 e recebeu o regulamento número 820 de 12 de setembro de 1851. O seu objetivo era explorar as matas e prender os criminosos e vadios que nelas se acoitassem. Então, o escravo que fugisse era um criminoso, era um vadio, né? Pessoas que tentavam ajudar os escravos, é basicamente isso. Percebam as datas. Em 1845, deixa eu apontar aqui a seta, deixa eu tirar minha cara, senão vocês não vão ver. Em 1845, teve essa fala do ministro da Marinha, Holanda Cavalcante. Beleza? E em 1850, através do decreto 729, né, recebeu-se o regulamento, né, que aí em seguida, que foi o regulamento 820 de 12 de setembro de 1851. Quando da implantação, não havia povoamento algum no local, conforme relatório de 27 de março de 1851, do Visconde de Monte Alegre, ministro de Estado dos Negócios do Império. Segundo o documento, a colônia militar, veja só, a colônia militar, citada pela primeira vez como Leopoldina, estava efetivamente fundada à margem direita do rio Jacuípe, no sítio fronteiro ao Riacho do Mato. Construíram-se nela suficientes quartéis e algumas casas, formando uma povoação provisória, até que se possam construir edifícios permanentes. Mais adiante, o relatório completa a informação sobre o local. Está limpo o terreno, compreendido na légua quadrada, para ela demarcada. O objetivo, então, era conseguir 150 praças para sua guarnição inicial. Isso lembra muito a questão do episódio de Antônio Conselheiro, né? E fez uma base com o pessoal que o seguia ali e acreditava, né? Então, e foi aquela história toda. Para quem não assistiu esse filme, é muito importante que assista, né? Quando eles estavam reunindo praças, recrutando, né? Que o grupo de Antônio Conselheiro, ele conseguiu diversas vezes, né, derrotar o exército do Império. Então, todo esse contexto lembra muito essa história de Antônio Conselheiro. E aqui tá algumas imagens, né? Retratando todo esse contexto histórico, né? Dos vadios lutando, né? Com, com os desbravadores aqui na região de mata, né? E todo esse contexto aqui dos praças. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Desse contexto aqui dos praças. E com certeza era muita confusão na época. Deixa eu voltar aqui. Esclarece ainda que esse local, né, antigo acampamento do célebre Vicente de Paulo, era um terreno plano e regado por numerosos ribeirões. Vejam só como era, né, a descrição da região. Né? Numerosos ribeirões, coberto de densas matas, né? Mata Atlântica, né? Uma mata ainda preservada. Onde existem as melhores madeiras de construção. Com certeza, né? Tudo foi utilizado para a construção ali da base, nas madeiras da região. E que isso provava que as razões do Estado para a sua criação eram políticas. Então, veja só. O que é que o relatório diz? Não tinha ninguém naquele local. Não se existia nenhuma questão de preservar. Não tinha ninguém invadindo aquele local ainda. Então, por que a criação da colônia militar naquele espaço? É basicamente isso que fala. Neste mesmo período, o primeiro-tenente João da Gama foi nomeado interinamente diretor da colônia, no dia 12 de setembro de 1851. Pôs-se em marcha acompanhado do vice-diretor, 20 praças e 3 operários, chegando ao local no dia 28 de setembro, assumindo seu cargo. Veja só a data, tá? Prestem atenção na data, 28 de setembro. Né? Ele saiu no dia 12 de setembro de 1851 e chegou ao local no dia 28 de setembro de 1851. Pode cair na sua prova algo relacionado a essa data. Assumindo seu cargo, né? Dias depois chegaram à colônia o capelão e o escrivão. João da Gama foi efetivado como diretor enquanto deslocava para a colônia no dia 21 de setembro. Beleza? Formalmente, a colônia militar foi instalada no dia 20 de fevereiro de 1852. Deixa eu voltar minha caneta. Com a presença do presidente da província de Alagoas, José Bento da Cunha Figueiredo, que também assentou a pedra fundamental da capela. A gente daqui a pouco vai ver essa questão da capela. No começo daquele ano, o diretor da colônia informou em relatório que a estrada para Portugal estava prestes a ser concluída e cobrou do presidente da província recursos para construir 2 pontes sobre o rio Manguaba. Né? O rio Manguaba, vamos voltar para a gente entender essa questão do rio Manguaba, beleza? A gente tem aqui, ó, o município de Jundiá. Deixa eu apontar aqui para vocês. Município de Jundiá e aqui o rio Manguaba.
que dá, né? Porto Calvo aqui, vou puxar essa setinha aqui para vocês verem, tá? Deixa eu mudar de cor. Porto Calvo, não sei se vai dar para ver direitinho, mas tá aqui a setinha apontando para Porto Calvo. O Rio Manguaba, aqui ó, fazer um retângulozinho aqui, tá aqui pertinho, a Jundiá. Então eles queriam esse acesso de Colônia até Porto Calvo, né? Era importante, né, nos relatórios que fosse feito este acesso, né? A gente já falou, comunicou ainda que tinha iniciado a construção das estradas para a Vila de Passo de Camaragibe e para a Vila de Imperatriz, a atual União dos Pomares. Deixa eu mostrar aqui para vocês o mapa, comentar um pouco sobre, né, como era tratada a região nos mapas da época, né? Bastante retratado os índios trabalhando, né, os escravos e muita árvore, né? Agora de fé e fato, vou voltar minha careta aqui para vocês. Vou mostrar um pouco mais detalhado, né, a questão da divisão política do estado de Alagoas, começando ali em 1872. É o mapa mais antigo que eu consegui em detalhes. Perceba ali que a gente tem a questão da região de Imperatriz, tem a região de Porto Calvo. Deixa eu mudar a cor de novo aqui. Imperatriz, Porto Calvo e Passo de Camaragibe, que é importante. Então são as cidades centrais. Perceba que não tinha, ainda não existia Colônia, ainda não existia Jundiá, Jacuípe, não existia Joaquim Gomes, não existia nada disso. Em 1872, né? Que é próximo ali quando começou-se a marchar sentido a fundação da colônia militar, né? Que foi em 1851. Beleza? Aqui já do lado, nós temos um mapa aqui de 1920. Aí já começa a aparecer União dos Palmares, né? Que até então chamava-se só União, São José da Laje, né? Leopoldina. Veja só, a colônia militar passou a ser chamada somente Leopoldina. Até então, nos relatórios era chamado de colônia Leopoldina. Depois, com o passar dos anos, né, foi chamada apenas, né, deu-se o nome de Leopoldina. Né? E já em 1820 a gente já percebe aqui através do mapa que já estava desmembrada de Porto Calvo. Mas a gente vai conseguir ver isso com mais detalhe. Só para deixar uma ênfase aqui para vocês, que abaixo aqui do primeiro mapa, províncias das Alagoas, né, na época do segundo reinado. Em 1960, já havia surgido ali o município de Jundiá, Jacuípe, Ibateguara já tinha se desmembrado de São José da Laje. União dos Pomares já tinha por completo o nome União dos Pomares e não somente União, beleza? Em 1880 a gente já percebe outros municípios, ali já começa a surgir Novo Lino, né, que se desmembrou também um território de Colônia Leopoldina que foi cedido por Colônia Leopoldina, né? E já percebo que em 1960, diferente de 1920, já se tinha o nome de Colônia Leopoldina, mas a gente vai ver essas datas com calma. Estou mostrando esses mapas porque eu acho importante a gente ter essa localização, né, estrutural na mente, estruturar onde fica cada cidade importante daquela região. Aqui um pouco mais atual, né, o mapa de 2010, né, já tendo ali apontado ali pela seta em vermelho, o município de Jequiá da Praia, que foi o último município a ser emancipado, né? Então Alagoas tem 102 municípios, beleza? Aqui trouxe um mapa um pouquinho mais antigo, né? Uma carta corográfica do estado de Alagoas, né? Com os detalhes ali das bacias hidrográficas, né? A questão ali do Rio São Francisco bem trabalhado, né? Um mapa na época aí também do Império, muito antigo também. Eu gosto de trabalhar com mapas assim. Voltando ao contexto histórico, já apresentado a região, né? O município de Colônia Leopoldina, falado um pouco sobre o estado, que é importante para sua prova, cobrou em seu edital, né? A gente volta à história, né? Relatando que em 1852 a população distribuída na área era de 1.600 habitantes, né? No povoado estavam 315 moradores, entre eles 44 praças e 17 operários engajados. Existiam grandes roçados, predominando o cultivo de mandioca e algodão. O povoado era composto por 13 casas de boa construção e cobertas de telhas, 5 delas de tijolos e 8 de madeira. Mais 44 habitações eram cobertas de palha, né? Veja só o erro aqui na época que eu peguei o material, né? Ignore isso aí por enquanto. Porém, 44 habitações eram cobertas de palha e se encontravam em péssimo estado. Uma olaria, coberta de palha e com 2 fornos, tinha capacidade para produzir entre 10 e 12 mil tijolos. A construção da capela estava adiantada, com 32 palmos de pé direito e com a sacristia pronta.
O comércio era praticamente inexistente, reduzido a 2 pequenos negociantes e alguns mascates que por lá só apareciam no dia do pagamento, 2 militares e operários. Vejam aí à sua direita, né, na sua tela, uma foto aí retratando a cidade, né? Creio que isso aí é depois de 1900, eu não tenho a data dessa imagem, né? Peguei aí nos blogs, referência vai estar no final do conteúdo, para quem conseguir ter acesso ao PDF. Agora falando um pouco mais da contextualização da fundação da igreja. Às 11 horas da manhã do dia 5 de julho de 1855, em presença do presidente da província de Alagoas, né, que já foi relatado, né, que ele estava presente na fundação da igreja, o Antônio Coelho de Sá e Albuquerque foi benzida pelo Frei Antônio da Pureza a imagem de Nossa Senhora do Carmo, padroeira da capela. Plantava-se mandioca, milho, arroz, feijão, fumo, cana-de-açúcar e principalmente o algodão. Em 19 de março daquele ano, né, de 1855, morreu pela primeira vez um engenho de açúcar em Colônia Leopoldina. Informação importante, tá? Pode se perguntar qual foi a data da primeira moagem, né, em algum engenho de cana-de-açúcar na cidade. O relatório de novembro de 1858 informa sobre os equipamentos que faltavam na capela e dava conta de certo decrescimento na população, justificado pelo deslocamento de alguns habitantes para a proximidade da via férrea. Era Recife, né, e São Francisco, né, que interligava Palmares a Recife. Então, a linha férrea é muito importante para a região, né? Colônia está próximo a Palmares, a gente vai conseguir ver isso em algum mapa de Pernambuco. Então, tem esse contexto aí de proximidade com a via férrea para, como é que eu posso justificar a moagem e a presença de engenhos na região. Até hoje tem muitos engenhos ali na região. Naquela data, 2 engenhos já estavam produzindo e exportando 5.000 arrobas de açúcar. 3 engenhocas eram responsáveis pela produção de rapadura. À direita temos aí a imagem, né? Uma imagem um pouco mais antiga da igreja, né? E abaixo aí a parte de frente da igreja atualmente e a parte de trás da igreja aí que tem uma praça, né, no município de Colônia Leopoldina. Igreja muito bonita, aliás, tá? Quem passar, que na verdade quem for lá quando estiver lá realizando sua prova, no dia da sua prova objetiva, dá uma visitada na igreja que vale a pena, né? Ainda sobre o contexto histórico do município, em 5 de janeiro de 1860, o imperador Dom Pedro II visitou o local e, para marcar sua passagem, plantou 4 mudas de castanholas, 2 delas sobrevivem até a atualidade. Ao centro aqui está o imperador Dom Pedro II. À direita aqui da sua tela tem uma imagem um pouco mais antiga da castanhola, né? E aqui atualmente uma imagem do Google Maps na esquerda, mostrando ela nos dias de hoje. Eu, como eu falei, já morei nesta cidade e sempre passava ali por perto dessa árvore e muita gente, a população, né? A história vai sendo passada e muita gente contava muito contexto. Há relatos que, na verdade, foi a Leopoldina que plantou. Outros materiais falam que foi Dom Pedro II, ok? Então fica essa questão. Via de regra, oficialmente, que é o que mais se encontra, leve em consideração que foi Dom Pedro II. Aí vem o contexto resenha, né? O contexto comédia dessa história. O fruto dessa árvore fede muito. E muito. Infelizmente, é preciso falar. Fica um cheiro terrível na cidade, um cheiro muito forte. Aí o povo começa lá na questão, falando da questão de que a Leopoldina achou a cidade tão feia, tão fedorenta, que plantou uma árvore dessa para ficar fedendo mais ainda a região. E não pode retirar a árvore, né? Não pode tirar a árvore tanto pelo contexto histórico e tanto pela preservação, né? Porque uma árvore dessa é antiga, uma árvore muito bonita, o seu porte, mas quando começa a cair os frutos, a cidade fica um cheiro muito forte ali na proximidade dessa árvore. E tem 2 castanholas ainda que sobrevivem. Foram plantadas 4, mas tem 2 castanholas que sobrevivem. Beleza? Deixa eu tomar um golinho de água aqui, que eu também sou filho de Deus. Um ano depois, a população era de 2.140 habitantes, sendo destes 113 escravos. 4 pontes mistas e 5 pontilhões permitiam fácil comunicação com Portugal e Santa Maria da Imperatriz. Lembrando que Santa Maria da Imperatriz é a atual União dos Palmares. Tal desenvolvimento provocou a criação do distrito de Leopoldina pela Lei número 372 de 5 de julho de 1861. Então, observado esse desenvolvimento, foi
oficializado Leopoldina como distrito de Porto Calvo, entendeu? Então veja só, até então era só uma colônia militar, né? E em 1861, né, devido ao desenvolvimento que estava sendo constatado na região pelos engenhos, pela proximidade com a linha férrea em Palmares, foi oficializado Colônia como um distrito de Porto Calvo. Em 1862, foi contestado que Colônia vinha se beneficiando das proximidades da via férrea, como bem falado, de Pernambuco, cuja última estação, a de Una, que é localizada no município de Palmares, se situava a 7 léguas do povoado. Esse benefício poderia ser maior com a construção de uma estrada entre os dois locais, reivindicação que mobilizou os moradores nos anos seguintes. Então, para chegar até Palmares, lembrando que tem o rio Jacuípe, então era necessário de uma estrada, de uma ponte, para que houvesse esse acesso mais rápido até Palmares. Aqui eu trouxe um mapa, né, das linhas férreas, né, da região. Então perceba aí, ó, a gente tem uma linha férrea aqui tracejando Salgueiro, Serra Talhada. Deixa eu mudar a cor aqui. Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Caruaru, ligando ao Recife. E aqui, sentido Recife e a sul, para o sul, você consegue ver aí passando por Cortês, Ribeirão, até chegar aqui em Palmares, ok? E basicamente, Colônia Leopoldina ele vai estar mais ou menos localizado aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui o desenho para vocês. Então, Colônia Leopoldina vai estar mais ou menos aqui nessa região aqui, que é onde passa a BR-101, está passando aqui, ó. Beleza? A BR-101 passa por Palmares. BR-101 tá passando aqui, Colônia Leopoldina tá localizado mais ou menos, tá essa bolinha verde aí. Deixa eu vamos pro próximo. Aqui eu trouxe a questão de que foi criado inicialmente para cumprir objetivos diversos, né, que iam da guarda da fronteira no centro-oeste ao combate aos remanescentes das revoltas do Cabanos. Como eu havia já bem falado, né, foi criado inicialmente para cumprir objetivos diversos, que iam da guarda da fronteira, né, no centro-oeste, até o combate aos remanescentes da revolta dos Cabanos e Papas Méis, instalados na região da Mata de Alagoas e Pernambuco. As colônias militares começaram a ser reavaliadas e algumas foram emancipadas por não cumprir mais os papéis a que se destinavam. Considerando que os revoltosos tinham sido derrotados e principalmente contabilizando os elevados gastos com a Guerra do Paraguai, o Império emancipou a colônia militar leopoldina pelo aviso de 18 de junho de 1867. Outra data importante para a sua prova. Com a retirada de sua condição de colônia militar, Leopoldina continuou sob a jurisdição de Porto Calvo e não demorou a entrar em decadência econômica. Consequentemente, se ela foi emancipada do Império, ela passou a não ter recursos, né, do Império. Então, os militares foram embora e o distrito, que até então pertencia a Porto Calvo, começou a decair, ok? Com a retirada de sua condição de colônia militar, Leopoldina continuou sob a jurisdição de Porto Calvo e não demorou a entrar em decadência econômica, abandonado pelo poder público. Sem a circulação dos recursos pagos aos militares, o comércio praticamente deixou de existir, os prédios sem manutenção ficaram arruinados e a igreja de Nossa Senhora do Carmo, inaugurada em 1858 por Dom Pedro II, ruiu parcialmente. Na direita da sua tela tem aí um recorte, né, de um decreto de 3 de abril de 1869, em que relata que foi extinta a colônia militar de Pimenteiras, na província de Pernambuco. Eu trouxe esse recorte porque basicamente foi um período ali próximo em que houve a extinção dessas colônias militares. Então, tanto Pimenteiras em Pernambuco quanto outras, né, bases de colônias militares acabaram sendo extintas mais ou menos nessas datas, ok? Falando um pouco mais da igreja, né, somente a partir de abril de 1913, após a chegada do padre holandês Francisco Gereades para ser o vigário da freguesia, a igreja começou a ser reconstruída. Por que é importante falar desta igreja? Visto que a cidade é pequena, tem poucos habitantes, se não me falha a memória, atualmente ela tem ali 16, 17 mil habitantes. Os pontos principais da cidade são a Castanhola, né, os pontos turísticos, né, a árvore lá de Castanhola, a igreja, né, tem as casas que o imperador se acomodou, que não é tão, como é que eu posso falar, tão valorizada no contexto histórico, né? Até então eu morei lá e somente quando eu estava já indo embora depois de um ano foi que eu descobri que além do imperador ter passado, ele ficou hospedado ali na região, beleza?
Sobre a questão da igreja, é importante se falar, né? A igreja sendo reconstruída, toda essa história, todo esse contexto, né? Que diz o seguinte: em dezembro de 1920, né? Lembrando que o padre chegou em 1913 e em dezembro de 1920 as obras estavam às vésperas de serem concluídas. E o padre Francisco, que é muito falado na cidade, esse padre, eu acredito que eu só fui ver a imagem desse padre agora procurando para montar o material de vocês. Todo mundo falava Padre Francisco que fez essas casas, Padre Francisco que doou não sei o que. E eu falava, meu Deus, esse padre é muito querido, ele deve ter feito um trabalho muito bom na cidade. E agora eu consigo ver que realmente ele fez um trabalho muito bom, né? Voltando à questão da leitura, o padre Francisco esteve com o governador solicitando ajuda, considerando que os custos da reconstrução já atingiam 140 contos de réis, né, o valor da época. Né, o governador era o Fernandes Limas, que assumiu o compromisso de fornecer um auxílio pecuniário. A pedra d'ara, né, a pedra do altar, era um bloco de granito, encontrado pelo padre Francisco nas terras do Engenho Azul, né, de Francisco Antônio do Rego, em Camaragibe, aproximadamente uma distância de 42 quilômetros da igreja. É mais ou menos essa distância mesmo. Media cerca de 2,20 metros, né, 2 metros e 20 no seu comprimento, e pesava aproximadamente 600 quilos. Então, pesada, né? E eu não cheguei a ver essa, essa, esse bloco de granito, né? E ele foi transportado por centenas de braços humanos. O seu polimento foi realizado pessoalmente pelo padre, né? Consequentemente, ele veio com muito conhecimento, né, da Holanda. Né? Foi realizado pelo padre, que também trabalhou de ferreiro, marceneiro, pedreiro e oleiro, né, fabricando telhas no estilo holandês. Aqui à sua direita tem algumas explicações, né, sobre a vida do padre. Dá uma pausa e ler com calma. Deixa eu puxar uma seta aqui para vocês. Beleza? Fundação e contextualização, né? Agora falando sobre o renascimento de Colônia Leopoldina, né? Uma nota informava que no território da extinta colônia militar seria instalado um estabelecimento agrícola destinado à educação profissional de órfãos, desvalidos e dos filhos livres de mulher escrava que, tendo atingido a idade de 8 anos, houveram de ser entregue ao Estado na forma da Lei 2040 de 28 de setembro de 1871, beleza? Né? Lei do ventre livre. Todos os filhos de escravo teriam que nascer em liberdade. Aí diz o seguinte: atos do poder público, né? A Lei 2040 de 28 de setembro de 1871 declara de condição livre os filhos de mulher escrava que nascerem desde a data desta lei, liberta os escravos da nação e outros e providências sobre a criação e tratamento daqueles filhos menores. Por que eu trago esse contexto? Porque vejam só, estavam dando a questão da lei do ventre livre, mas aos 8 anos o filho tinha que ser mandado para essas casas agrícolas, esses estabelecimentos, para ficar ao cuidado do império. Sabe-se lá como eram tratados. Fica aí a questão para que possamos refletir. Então, em teoria, libertos, em prática, outro contexto. Vamos para o próximo. Somente a partir de 12 de julho de 1901, quando a Lei número 321 elevou a povoação à vila e criou o município de Leopoldina, foi que a antiga colônia voltou a progredir e por falta de recursos, essa instalação como novo município agora ocorreu apenas em 16 de julho de 1904, data reverenciada como a sua emancipação. Duas datas importantes para a sua prova. Podem tentar te confundir falando que a data da emancipação é 12 de julho de 1901, ok? Tá lá nas suas alternativas. E pode perguntar se... Veja só como a banca pode trabalhar, depender do nível de prova que você vai fazer. Pode relatar que o município foi criado através da lei, né? Vai dizer o nome da lei, em 12 de julho de 1901, mas sua emancipação acontece em 16 de julho. Não pode colocar ou não o ano. Então pode trabalhar esse contexto, alguma questão para a sua prova. Beleza? Em abril de 1944, o ministro da Aviação autorizou a instalação de 5 estações radiotelegráficas para Alagoas. Uma delas, com apenas 20 watts, foi destinada à colônia Leopoldina, por solicitação do governo do estado. À sua direita tem uma imagem aí da rua 16 de julho. Segundo o historiador Hernando Santana, em seu livro As Ruas de Nossa Cidade, os nomes das primeiras ruas da vila foram oficializadas pela Lei Municipal 31, de 31 de julho de 1915. Eram somente 8 ruas na época que receberam as seguintes denominações:
Rua Major Lobo Bentes, que está vinculado aos militares que estavam chegando na época. Rua 15 de Novembro, né? A data aí da Proclamação da República. Rua 16 de Julho, que é a data da emancipação. Rua da Alegria, Rua Boa Vista, Rua Santo Antônio e Rua da Fava Dura e Rua Nova. Eu já ouvi falar todas essas ruas, consequentemente já andei por todas, né? Mas aqui eu mais ouvia falar a Rua Nova, Rua da Fava, né? Na época que eu morei na cidade. As 10 travessas eram as seguintes: Travessa Dom Pedro II, Travessa 15 de Novembro, né? A 1 e 2, Travessa Severino Ferreira de Lima, Travessas Gustavo Fittipaldi de Oliveira, né? A 1 e 2, Travessa Padre Francisco, Travessa 7 de Setembro e Travessa Genival Rodrigues da Silva, 1 e 2. Em 1915, Leopoldina tinha somente 4 praças: Praça Dom Pedro II, Praça Largo de São Francisco, Praça Teódulo Augusto da Luz e Praça do Centenário. Beleza? À direita tem uma foto aí da antiga prefeitura, né? Essa seria hoje a parte do fundo, né? E na frente, que deve funcionar, se não me falha a memória, a Secretaria Municipal funcionava. Secretaria Municipal de Saúde é aqui está a plantação da castanhola. Daí então, quando foi elevada a categoria do município com a denominação de Leopoldina, cuidado não cair na confusão de, de uma pegadinha relatando que assim que foi elevada a condição de município, já começou a ser chamada Colônia Leopoldina. E não foi exatamente assim. Então fique esperto quanto a isso, beleza? Então, elevada a categoria do município com a denominação de Leopoldina pela Lei Estadual 321, de 12 de junho de 1901, desmembrado do distrito de Porto Calvo, né, sede no atual distrito de Leopoldina, constituído do distrito sede, instalado em 16 de julho de 1904, que é a data da emancipação. Ou seja, quando foi desmembrado de Porto Calvo, constituiu-se o distrito sede chamado Leopoldina e, consequentemente, em divisão em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município aparece constituído de 2 distritos, Leopoldina e São Bernardo, assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31 de dezembro de 1936 e 31 de dezembro de 1937. Eu falo isso porque pode cair na sua prova perguntando quantos distritos atualmente tem na região. Pode ser uma questão da sua prova, beleza? Ou quais distritos foram criados e depois foram excluídos. Se cai falando que até hoje existe o distrito de São Bernardo, né? Você sabe que é mentira. Por quê? Pelo decreto número 2435, de 30 de novembro de 1938, o distrito de São Bernardo foi extinto, sendo seu território anexado ao distrito sede de Leopoldina. Beleza? Aqui eu trouxe o mapa à direita, basicamente para você tentar ver o nome de alguns sítios, né, que tem na região. Então, pausa, dá uma olhadinha com calma, trabalha esse material. Lembrando que eu vou preparar tanto um material do e-book, quanto eu vou disponibilizar esse slide lá pelo Hotmart, beleza? Então, se você quiser melhorar a sua preparação, né, trabalhar questões específicas para esse certame, seja qualquer nível da sua prova, superior, médio, fundamental, completo ou incompleto, e vou trabalhar tudo isso lá na plataforma do Hotmart. Link na descrição do vídeo, beleza? Com isso, consequentemente, você vai estar ajudando o nosso trabalho aqui no canal, né? Fortalecendo para que as coisas possam acontecer. Acredito que nesta aula vai estar melhor a qualidade do vídeo, né? A qualidade do áudio, porque eu estou com um microfone novo aqui, eu tinha esse microfone guardado e não estava utilizando. E o pessoal estava reclamando que o áudio estava muito baixo. Eu tentava aumentar na edição e não ficava tão legal mesmo assim. Mas agora creio que está tudo ok. Continuando, né, pelo Decreto-Lei Estadual 2909 de 30 de dezembro de 1943, assinado pelo interventor Ismar de Góes Monteiro, né, o município de Leopoldina passou a denominar-se Colônia Leopoldina, né, colônia do Colônia Militar e Leopoldina pela passagem da Leopoldina na região. Então, outra data importante para a sua prova, 30 de dezembro de 1943. Em divisão territorial datada de 1º de dezembro de 1960, o município é constituído do distrito sede. Atualmente existe o distrito de Monte Alegre e destilaria Porto Rico, né? E o município de Colônia Leopoldina cedeu parte do seu território para a instalação do município de Novo Lino, por determinação da lei estadual, né, 2490, né, 2490, de 1º de dezembro de 1962.
todo o contexto que eu falei logo no início da aula, beleza? Então você já vai pegar essa informação agora um pouco melhorada no seu juízo aí, porque você já teve a introdução. Por isso, mais uma vez, reforçando, eu gosto de trabalhar essa questão da localização, falar sobre divisão, se perdeu o território, se não perdeu. Porque quando chega a informação bruta, a informação teoria, você consegue assimilar um pouco melhor, porque a história chama mais a nossa atenção, né? Contar historinhas, né? Quando você conta uma historinha ali, na hora que você vai ler, você já está um pouco mais pacificado, né? Seu juiz entende que aquilo ali é importante. Beleza? Eu coloquei essa informação aqui em vermelho, que diz o seguinte, deixa eu ler primeiro. Localização, né, situa-se na microrregião da Mata Alagoana, sendo seus limites Ibateguara, Joaquim Gomes, Novo Lino, Maraial, Pernambuco e Água Preta. Aí o que acontece? Água Preta, Pernambuco, porque o município de Chechel, deixa eu tirar minha careta aqui, o município de Chechel, fiz um círculo aqui na cor verde, ele pertencia à Água Preta. Então, consequentemente, o material antigo vai dizer que Colônia Leopoldina fazia limite com Chechel, com Água Preta, melhor dizendo. Então, se cobrar na sua prova Água Preta, que eu creio que é meio difícil cobrar isso, vai estar correto, porque a depender do material utilizado é isso. Mas atualmente é Maraial, Chechel, Ibateguara, Joaquim Gomes e Novo Lino. Beleza? Via de regra, ao norte Maraial, ao sul Joaquim Gomes, a oeste Ibateguara e a leste Novo Lino. É isso. O gentilício é leopoldinense. Então quem nasce em colônia leopoldina é chamado de leopoldinense. A área territorial é de 295,7 km², fontes do IBGE. Beleza? Falando um pouco sobre os poderes executivo, judiciário e legislativo, agora eu posso voltar minha cara aqui, dá para vocês ficarem vendo minha cara também. Temos aí o prefeito Alexandre Gilberto Sobreira de Oliveira Filho, vice-prefeito Luciana Medeiros de Luna Freitas, beleza? Abaixo aí tá os vereadores, né? Ricardo Pereira, Maria das Graças Leite, Maria das Graças Costa, Marcelo Laurentino, José Joaquim, Jorge Alexandre, Jodivaldo, José da Silva Dionísio, Fernanda Paula, Edmilson, Edivan e Adriano. Estou falando rapidamente para a gente não perder tempo. Porque no máximo que pode perguntar é quantos vereadores tem no município. Que são 11, tá? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Né? Eu falo isso porque pode ser uma pegadinha de prova perguntar quantos vereadores tem na cidade. Beleza? A banca vai trabalhar qualquer tipo de pegadinha. E é basicamente isso. Então, atualmente, 11 vereadores. Vamos para a próxima informação. À direita aí eu trouxe a questão do mapa da jurisdição de Alagoas, né? Que ele pergunta do Executivo, Judiciário e Legislativo. Então, Colônia Leopoldina está sob jurisdição de União dos Palmares, né? No contexto do tribunal, beleza? Né? Do Tribunal de Justiça de Alagoas. Trabalhando um pouco agora sobre os símbolos municipais e estaduais. Temos aí o brasão, né? À esquerda. Então, deixa eu anotar aqui. Brasão, né? A bandeira do município. Espero que minha letra saia legal aí. Deixa eu melhorar aqui a situação. E o hino cívico, beleza? O hino da cidade é muito bonito. Muito bonito. Eu acho muito bonito esse hino, né? Quando eu fui tomar posse no concurso público, as crianças estavam cantando o hino da cidade lá. Então, muito lindo. E você vai escutar esse hino também na sua posse. Acredite, se dedique, estude com calma, se prepare da melhor forma possível, tenha foco, que a sua aprovação vai chegar e você vai escutar esse hino na sua nomeação. Eu aconselho que você dê uma olhadinha no hino com calma, tá? Dá um pause, vê o contexto do hino, né? Que ele fala da colônia Leopoldina, ó. Salve, salve, colônia Leopoldina, que vieste da colônia militar, berço de heróicas famílias, por teus filhos a te glorificar. Então, acho que no YouTube com certeza deve ter, aqui no YouTube mesmo. Dá um linkzinho aí, procura o hino e escuta, que vai ficar legal para você, para sua preparação, beleza? A respeito dos símbolos estaduais, à esquerda temos o brasão de Alagoas, no centro a bandeira, né, de Alagoas e à direita o hino de Alagoas. Então, dá uma pausa com calma também, dá uma lida no texto, tanto para aperfeiçoar a sua leitura, quanto é importante na sua preparação também. É claro que, se a gente fosse abordar
todo o contexto histórico de Alagoas, daria muitas aulas. Então, acredito que, por se tratar de um município, né, por se tratar de um concurso municipal, não vá se cobrar tanto acerca da história do Estado, né, de toda a contextualização do Estado. Mas, para a sua preparação, busque conhecimento, né, busque mais conteúdo. Na plataforma que eu falo no decorrer do vídeo, vai estar disponibilizado também um material, né, mais detalhado da história do Estado. Mas acredito que não vai cobrar tão profundamente esse conteúdo do Estado. E acho que é só isso, né? Símbolos municipais e estaduais é basicamente isso. Não tem muito o que se falar, beleza? Colônia Leopoldina, em Alagoas, conta com aproximadamente 16 escolas, né, de educação básica, né? Agora já trabalhando a questão do material de educação, né, do município do estado. Então, 16 escolas de educação básica registradas, né, abrangendo creche, pré-escola e ensino fundamental, né. A rede de ensino atende mais de 2.000 alunos nessas etapas, com foco em anos iniciais e finais. O município também conta com a escola estadual, né, escolas estaduais, incluindo uma unidade com ensino em tempo integral. Esse recentemente aqui, né, se não me falha a memória, foi agora em 2025, que o governador do estado de Alagoas, ou então o governador Paulo Dantas, foi lá inaugurar essa escola em tempo integral. Agora, se não me falha a memória, é exatamente isso. São duas escolas estaduais. Tem o Aristeu e tem outra escola que foi reformada justamente para se inaugurar a escola em tempo integral. Aqui eu trouxe a questão mais uma vez dos limites geográficos, que já foi bastante explorado pela gente, né? Que eu já falei ali a questão do Chechel, Água Preta, e os municípios aqui em Alagoas. Então, Pernambuco, Maraial e Chechel, que Chechel pertence à Água Preta, né? Esses são os municípios em Pernambuco. Em Alagoas é Ibateguara, Joaquim Gomes, Novo Lino e Matriz de Camaragibe. Matriz de Camaragibe, porque aqui, ó, eu até mostrei para vocês, mas eu vou botar mais uma vez a informação. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É só uma pontinha de nada ali que faz limite com Colônia Leopoldina. Agora falando um pouco sobre o contexto populacional, área territorial 201,461 km², dado de 2025. População do último censo, eu falei que seria entre 16 e 17 mil, mas oficialmente o dado de 2022 é 15.816. Existe relatório falando que é entre 16 e 17 mil, devido ao fato de que Colônia Leopoldina sofre com a questão da migração sazonal, que é quando os moradores, né, em maior parte homens, migram para o sul, sudeste, para trabalhar nas colheitas. Então sempre tem essa diferença de população. Mas oficialmente considere 15.816, porque é o dado oficial do IBGE. Densidade demográfica 76,6 habitantes por quilômetro quadrado, população estimada 15.915. Então fica pertinho ali dos 16, por isso que relata os 16 mil. Escolarização entre 6 e 14 anos, 94,51%. O IDH da cidade, né, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, é 0,51, né, 0,517. Quanto mais próximo de 1, melhor. Mortalidade infantil, 7,69 óbitos por nascidos vivos. Né? O total de receita brutas realizada, né, 123 milhões 57.724 reais e 87 centavos. Total de despesas brutas empenhadas, 128 milhões 583 mil e 115 reais e 40 centavos. Estou falando isso porque é informação do IBGE, então se cair na sua prova você pelo menos viu esse dado. PIB per capita 23.357,45. Então PIB até considerado legal. Falando sobre a questão do aspecto econômico, né, vai falar que o município ele é muito forte com a questão da monocultura da cana-de-açúcar, com a presença da usina Taquara e da destilaria autônoma Porto Alegre. Hoje a destilaria autônoma Porto Alegre ela não está mais em funcionamento. A usina Taquara sim, apesar de algumas dificuldades, né, que a gente tem até essa manchete aqui, ó, deixa eu colocar para vocês uma seta, que a usina Taquara vez ou outra fecha as portas, depois abre, então tem muita dificuldade na questão da administração da usina Taquara. Então, além da questão da cana-de-açúcar, tem a questão da produção de bananas no estado, né? E algumas culturas de produção de subsistência. A Colônia Leopoldina não tem nenhuma informação oficial nos sites, mas a região lá tem muita plantação de alho, tá? Muita plantação de alho na região. Relevante também, né, a pecuária, que reflete grande economia para o município. Né? Como eu já falei, o município é apreciado por dois
parques industriais de grande porte. Usina Taquara, né, SA e Destilaria Autônoma Porto Alegre. A destilaria não está mais em atividade. A usina sim. Falando agora sobre os aspectos religiosos, né, temos a questão da padroeira e tradição católica. Peço que você dê um pause e leia com calma essas informações também. Tem a questão de Nossa Senhora do Carmo, que é a padroeira da cidade. A devoção é antiga, com registro da chegada da imagem da santa em 28 de agosto de 1854. Então, a festa da padroeira é comemorada no dia 16 de julho. Deixa eu pegar aqui uma informação melhor para vocês. 16 de julho, data que também celebra a emancipação política do município. Lembrando que não confunda com 12 de junho, né, de 1901. Então é 16 de julho de 1904, quando foi oficialmente, né, emancipada a cidade, né, quando a cidade teve recursos para realizar seus festivos. A igreja matriz, que a gente já trabalhou, que é a paróquia de Nossa Senhora do Carmo, situada no centro histórico, né, que teve a construção pelo padre Francisco em 1913 e concluída em 1923. História e fé na fundação da igreja, né, com a capela imperial, né, dando origem ali da cidade, né, porque a cidade ela começa ali basicamente ao redor da cidade, da capela, né, que está ligada à questão da capela militar, né, cuja pedra fundamental foi benzida na época da criação da colônia militar Leopoldina. Igreja e centro histórico, né, são os pontos importantes, né, a igreja matriz ocupa uma posição central na organização urbana. Outras denominações, temos também ali a presença da Assembleia de Deus, né, o município também possui histórico de outras denominações evangélicas na cidade, né, atuação da Assembleia de Deus no município, incluindo a figura histórica do pastor José Esperidião de Almeida. Colônia Leopoldina é, portanto, uma cidade cuja identidade cultural e religiosa foi moldada pelo catolicismo, né, herdado da colonização imperial e pela rica mistura de povos que se estabeleceram na região ao longo do tempo. Beleza, pessoal? Aqui eu deixo algumas referências para vocês, caso queiram consultar. Vai ter mais alguns materiais que eu vou deixar lá na plataforma, para quem quiser ajudar o canal. Vai ter esse material extra, né, que eu vou deixar algumas imagens e com certeza vou acrescentar outros conteúdos na produção, tanto do e-book quanto na disponibilização do PDF. Com isso, eu encerro esta aula. Agradeço a sua companhia até este presente momento. Não se esqueça de ajudar aqui o nosso trabalho. Então inscreva-se no canal. Deixe o seu like se você gostou do trabalho, se você curtiu a aula. Deixe o seu feedback no comentário, é muito importante. Assistiu toda a aula, deixe um comentário lá. Gostei da aula. Até um incentivo, como outras pessoas estavam fazendo. Melhora o microfone ou melhora a postura na hora de fazer uma leitura. Porque às vezes eu estou aqui gravando a aula de madrugada. Eu sempre gosto de gravar aula de madrugada, depois que eu estudei. Então, às vezes, você pega um pouco já cansado e acaba tendo alguns vícios na hora de repassar o conteúdo. Beleza? Então, espero que você tenha compreendido, né? Continue se dedicando, se esforçando, né? Qualquer atualização, qualquer retificação do edital, eu vou trazer novidades para vocês. E eu vou estar sempre aqui neste mesmo local. Se você tiver alguma dúvida, link do grupo do WhatsApp vai estar no comentário fixado. Acessa, pode falar comigo por lá. Outras pessoas também vão tirar suas dúvidas. Beleza? De coração, muito obrigado por toda a sua companhia. Obrigado pelo apoio. Que Deus abençoe seus estudos. E até o próximo vídeo. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Um abraço.